que não conhecem ou não lembram, se o Vitória tem uma época de ouro na sua história, essa época passa pela presença de Mota à frente da base do Vitória. Mota é um velho amigo de infância. Acho que eu conheço o Mota desde os 15 anos de idade, embora não tínhamos uma amizade muito próxima. Ele vivia mais no Baiano de Tênis, eu vivia mais na Associação Atlética. Naquele tempo se militava em clubes sociais fechados. E Mota um dia veio trabalhar no Vitória. Em 92, né, Mota? 92. 92. E de 92 a 2001, talvez o Vitória tenha tido a sua época mais importante da sua história. Tanto fora de campo, porque fora de campo recebeu os fluidos do trabalho dentro de campo. Vitória não tinha uma estrutura minimamente competitiva para o futebol profissional, não tinha base, e nós construímos isso tudo sob a liderança dele, do seu trabalho, e ao longo desses anos, e logo depois desses anos, porque dessa formação de jogadores, o Vitória ainda levou anos usufruindo delas, né? E eu aqui, publicamente, quero aproveitar essa oportunidade para agradecer, em nome do Vitória, a presença de um grande tricolor. Muita gente mexe comigo porque eu passei no Bahia, sabe, não? E nós que somos profissionais de futebol, sabemos separar o joio do trigo. E que na hora que a gente tem um trabalho, a gente se dedica ao seu trabalho, nada tem a ver com a sua emoção. E assim foi Mota. Ajudou o Bahia a ser campeão brasileiro em 88, né? Metade daquele time, no mínimo, teve o dedo dele. E depois veio para o Vitória, ajudou o Vitória a ser vice-campeão brasileiro, depois ser semifinalista em 99, e formamos grandes equipes e construímos muita coisa na formação, internacionalizamos o Vitória, viajamos o mundo inteiro. E eu queria até aproveitar essa oportunidade, Walter, para falar de um assunto delicado para mim, porque surgiu na mídia, e o que me espanta é que a mídia não ouve os dois lados. A mídia ouve um lado e não tem o profissionalismo com neutralidade. Agora vamos ouvir o outro lado. Nós estamos num momento político no Vitória, maldita política que tem atrapalhado a vida do clube nos últimos anos, e nesse momento estamos de novo às vésperas talvez de uma eleição para presidente, e o Vitória hoje é cercado de pessoas que têm interesses de estar dentro do Vitória, pessoas sem a menor qualificação. Eu acho que o direito de estar, de se candidatar, é livre, né? Não é porque eu tenho essa história toda que eu tenho mais direito do que outros. A instituição, ela se renova todos os dias, né? Mas o que as pessoas não podem é querer, para atingir espaços dentro da comunidade rubro-negra, atingir a honra das pessoas. Pessoas que têm história no clube e que não deixa dúvida quanto a isso, né? E você é partícipe dessa história, porque grande parte de minha vida no Vitória foi ao seu lado, certo? E essa semana passada, surgiu uma história do ex-jogador do Vitória, Rick, sobre um jogador, Obina Eric. Até o detalhe, não é Eric Obina, como a gente gostaria de chamar, é Obina Eric. E que talvez chame a atenção da torcida do Vitória, porque tivemos um atacante chamado Obina. Quem deu o nome de Obina, de Manuel a Obina, deu o nome de Obina a Manuel, atacante nosso, que depois nós
nós vendemos Parábia, depois ele foi para o Flamengo, etc, etc, foi o nosso ex-treinador saudoso Chiquinho de Assis. E Chiquinho gostava muito de Obina Eric. E as notícias que chegam ao meu conhecimento é de que esse jogador foi mandado para a Europa sem o controle do clube. E que eu teria inclusive chamado o seu empresário Rick, que foi quem trouxe o jogador para o Vitória, para propor uma negociação particular. E esse jogador acabou indo para a Europa e fez carreira na Europa, segundo próprias palavras do Rick na entrevista, e encerrou a carreira na Europa. Mas nós não tivemos condição de acompanhar isso, porque a verdade é um pouco diferente do que está se colocando. E eu sei que sua posição aqui é de contar a história do que aconteceu sem tomar partido nenhum, porque, como eu segui na gíria, a briga é minha, não é sua, certo? Mas como essa ida de Obina Eric para a Europa tem uma história de uma passagem importante da vida do clube, que nós passamos mais de 50 dias no exterior. Quando imaginar que um clube de futebol pode passar com sua categoria mais de 50 dias no exterior? O que desmente a entrevista dada a um repórter de uma emissora de rádio. Conte um pouquinho, Mota, dessa viagem para o exterior, em que na delegação estava o Obina Eric. Um abraço, Paulo. Prazer estar aqui. Muitas pessoas ao longo dos últimos anos me perguntam se eu continuo seu amigo, se nós brigamos, e efetivamente a minha saída do Vitória foi profissional. E Paulo é um amigo de infância, jogamos no Porto da Barra, e eu tenho um carinho, um respeito muito grande e admiração por um dos maiores dirigentes que transitaram no futebol da Bahia. Com relação ao Obina, Paulo Carneiro um dia me chamou e disse: Mota, eu conversei com o Rick, e Rick ficou de trazer um atacante africano, com idade boa, 17, 16, 17, 18 anos, porque ele, com a adaptação ao cenário brasileiro, ao sistema de jogo, ele seria, com 20, 21 anos, um atacante potencial, como ele foi. Foi um dos maiores atacantes que eu vi jogar aqui na Bahia, foi Rick, e tive o desprazer, porque era torcedor do Bahia, ferrenho, e Rick foi um dos maiores artilheiros que o Bahia enfrentou ao longo de sua história. E aí então, esse atacante chegou, fizemos a avaliação, rapidamente vimos que se tratava de uma joia, porque era um jogador que tinha um arranque, uma velocidade muito grande, mais de 1,80 m, força, rapidez e boa finalização. E então o Rick estabeleceu-se como atleta da nossa divisão de base, e nós não poderíamos regularizá-lo na federação por ele ser de menor. O Rick tinha 17 anos, e só com 18 anos ele teria a liberação da alfandegária, né? Dos órgãos de imigração, porque ele estava como um atleta, um cidadão, um visitante de turismo. Então ele tinha que estar renovando sua licença para permanecer no Brasil. E aí surgiu uma excursão para 20 e tantos dias em Pensacola. O Vitória fazia isso, fez duas vezes nos Estados Unidos, na Flórida. Nós tínhamos parceria com a Brusa, uma empresa de brasileiros, e que nos dava hospedagem e alimentação, e nós tínhamos a obrigação de ensinar futebol a alguns americanos e ter um relacionamento dentro de campo com atletas em formação dos Estados Unidos, e o Vitória teve apenas que custear suas passagens. E Obina estava na delegação? E Obina na delegação. Tiramos o visto dele, entendeu? Tiramos o visto dele e ele foi na delegação. Ficamos 23 dias de Pensacola, e depois
dos Estados Unidos rumamos inicialmente para Mannheim, na Alemanha, onde disputamos um torneio de uma semana e Rick fez 4 gols. Obina. O Rick, não, Obina Eric, fez 4 gols e depois fomos disputar o torneio Philips na Holanda, quando ele também fez 4 gols e foi destaque. Durante a viagem, algumas coisas me chamaram a atenção. Teve dia que Obina se levantou para ir na recepção atender ligações. Então, perto da gente retornar, já na Holanda, a gente via Obina, assim, 2 vezes de manhã, 3 de tarde, ir para a recepção, atender telefone. Eu perguntava a ele, porque o Obina falava, como todo africano, fala inglês. Então ele me dizia, não, são familiares, são amigos, pessoal do Brasil. E para um jogador assim, um pouco com a socialidade baixa, por ele ser um estrangeiro, eu voltei um pouco preocupado da gente perder um jogador que era de menor e que só poderíamos regularizar essa situação quando ele completasse 18 anos. E aí eu fui um dos que dei a ideia de segurar o passaporte dele para que a gente evitasse ele fugir. Isso explica essa história do passaporte que na entrevista é colocado, né? Eu tive a responsabilidade porque eu tinha medo de perder um atacante que foi uma peça preciosa na viagem. Um determinado fim de semana, Obina sumiu. Os porteiros não souberam me dizer, ele sumiu e nunca mais voltou. Então eu não posso, nunca tive conhecimento quem o fez, eu sei que Obina sumiu. Mas esclarecer que ele passou um período com a gente, no mesmo alojamento de todos os jogadores, foram 53 dias de viagem, ele retornou, tirou visto para os Estados Unidos, que não é fácil, tirar visto para os Estados Unidos, tirou visto para entrar na Alemanha, ficou com a gente em 2 competições e uma temporada de 23 dias e sumiu. Tivemos conhecimento que ele foi para o futebol francês, nunca mais eu ouvi falar de Obina. E quando surgiu esse outro atacante, crioulo, forte, Chiquinho de Assis, que conheceu Obina Eric, apelidou esse novo atacante de Obina, reforçando o porquê que esse jogador da ilha de Itaparica tem o nome de Obina, foi por causa disso. Então eu estou aqui, tenho um bom relacionamento com o Rick, é uma pessoa que me trata bem, mas eu estou reportando aqui, retratando a verdade, porque eu era o diretor da base quando da presença desse atacante nigeriano. Portanto, para todos os nossos ouvintes e família rubro-negra, com esse depoimento de Mota, ficou muito claro para todos as mentiras contadas na entrevista por esse rapaz Rick, não é? Ou seja, ele pressionou Mota para pegar o passaporte quando os jogadores já estavam no Brasil retornando da excursão. Mota resistiu o que pôde, representando o Vitória e a mim, né? Claro, era o papel dele como diretor da base, mas Rick insistiu, como ele próprio diz na entrevista, que na realidade, senhores, Rick, ele espertamente ele inverte a entrevista, tentando me colocar numa condição de que eu o atraí para fazer um negócio com esse jogador no exterior sem a participação do Vitória. Mentira, né, Rick? Feio, né? Um homem da sua idade com interesse no Vitória, que eu não sei qual é, mas desconfio, né? Mas não sou leviano igual a você, não posso falar ainda. Mas o fato é de que você pegou o passaporte e, como você disse, o jogador foi para a Europa e fez carreira, mas fez carreira agenciado por você. Senão, para que você precisaria do passaporte dele? E eu lhe desafio que você apresente à mídia, ou a quem quer que seja, alguma
alguma comprovação de eu participei. Aliás, você diz que se negou, quer dizer, como você não pode provar, você cria o constrangimento para mim e ao mesmo tempo diz que se negou, né? Mas levou o jogador, né? Esse aqui é o detalhe, né? Você levou o jogador que você tinha trazido para o Vitória. E eu me lembro que o Vitória te pagou, tá? Não tenho 100% de certeza aí, porque tem muitos anos, mas o Vitória me pagou. E você levou o jogador escondido. E tem mais um detalhe que talvez o público esportivo e a torcida rubro-negra não sabe. Você ficou proibido de entrar no Vitória durante muitos anos. Você esqueceu de contar isso na sua entrevista, não é? E você pedia amigos, certo, que me procurassem para eu contornar, que você queria voltar ao Vitória. Você acabou voltando, porque no fundo eu não sou uma pessoa rancorosa, mas você fez muito mal ao Vitória. Quer dizer, você podia ter feito bem, né? Você podia ter, fora do campo, ter nos conquistado como nos conquistou quando era atleta, certo? Mas quando a gente é atleta, nunca sabe o caráter do atleta, né? Tem grandes atletas que não são bons caráteres, né? E às vezes tem atletas que não são tão bons, mas que são bons caráteres, né? Deixa para a torcida escolher e definir quem é você fora de campo. Eu queria também aproveitar, porque nessa entrevista, nosso ex-jogador cita que o Vitória vendeu Fabiano e que ninguém sabe o que aconteceu com essa venda de Fabiano. É triste, sabe? É lamentável, sabe? Que a gente tenha que estar na mídia para se defender de fatos que na época foi de conhecimento público. Se você não sabe, Rick, o executivo do Vitória, que estava com a delegação naquele torneio, se não me engano era o torneio de Viarejo, certo? Em que Fabiano foi destaque. Fabiano foi vendido ao Atalanta de Bérgamo por 750 mil dólares. E se pegar o livro Razão do Vitória dessa época, 98, 99, vai encontrar lá o valor do depósito feito no Vitória de 750 mil dólares, certo? E tem mais, o nosso executivo que estava chefiando a delegação, passou 3 dias em Bérgamo com ele, Fabiano, até entregar o jogador à Atalanta, sabe? Então, Rick, eu lamento muito que um ídolo como você possa estar manchando a sua história, falando tantas inverdades. Nunca imaginei que o interesse político pudesse torná-lo uma pessoa que vai buscar na mentira a sua afirmação perante o torcedor. Você acha que eu vou permitir que você conte uma mentira e que essa mentira vire verdade? Então estou aqui explicando, viu, que Fabiano foi vendido pelo empresário Juan Figuer, meu amigo, que está aí vivo, aos 83 anos, se eu não estou enganado. E o pessoal da delegação do Vitória levou ele, o jogador, a Bérgamo, e entregou o jogador à Atalanta. E esse Atalanta pagou o Vitória na época 750 mil dólares. E Fabiano fez carreira na Itália durante toda a sua vida. Praticamente não jogou fora da Itália, jogou no Brescia. Eu acompanho a carreira de Fabiano há muitos anos, ele já encerrou a carreira dele, né? E essa foi uma venda que na época, sabe, Rick, foi de conhecimento público dentro do clube, foi tudo certinho, tudo arrumadinho, e eu desafio você a provar alguma coisa diferente. Meu querido amigo, o ex-amigo, você não vai conseguir colocar perante a torcida calúnias a meu respeito, que eu vou me defender de você. Só que eu me defendo com a verdade e você me acusa com a mentira. Somos bem diferentes, não é não, Rick?